aprendendo hoje. Se nós somos todos heróis, o tema do Celebra Kids hoje qual que é? Somos todos heróis. Vai vir uma pessoa lá de Maringá, alguém já de manhã, algumas pessoas já conheceram ele. E ele vai contar pra gente por que nós somos todos heróis. Gente, é bom ser herói, né? Mas às vezes a gente tem a força do Hulk, tem a rapidez do Flash, mas tem muitas outras coisas que a gente faz que é muito mais poderosa que os super-heróis, viu? Nós vamos aprender hoje. Agora olha pro amiguinho do seu lado. Fala pra ele. Tudo bem aí, cara? Tudo bem aí, moça? Fica de pé onde você tá aí. Pega na mão, fica de dois em dois. Pega na mão de um amiguinho, fica de pé. De dupla, sabe o que é dupla, né? Um de frente pro outro, assim, ó. Tchau. Ó, assim, ó. Olha aqui pra mim. De dupla. Assim, ó. Olha no seu amigo, ó, de frente pra ele. Pega na mão, isso. As facilitadoras dispersem no meio e ajudem eles a ficarem de dupla. Agora nós vamos orar por esse amigo que está aí de frente com você. Pergunta o nome dele bem baixinho. E aí você vai fechar os seus olhos e vai orar por esse amigo. Agora é hora da oração, não é hora de conversar. Fecha o seu olhinho agora, que você já sabe o nome do seu amigo. E nós vamos orar por ele. Vocês vão na amiga e na outra amiga, tá? Elas sabem fazer a coreografia.
eu tô lá no IBF.
história que eu li na Bíblia. Quem é que gosta de super-herói aqui? É? Quem é o Batman aqui? Quem é o super-homem? O Homem-Aranha, cadê? Ih, já sei. Cadê as... Supergirl? Cadê as Mulheres Maravilhas? Sabia que Jesus? Sabia que Jesus é o nosso maior herói? Legal, hein? Então a gente vai contar pra vocês uma história da Bíblia. Eu quero! Todo mundo presta atenção na tia! A gente vai contar pra vocês uma história lá da Bíblia. Sansão era um homem muito forte. Quem conhece a história de Sansão aqui? Nossa, Sansão derrubava, sabe o quê? Os lugares. Tudo que era assim, ó, por exemplo, parede, Sansão era muito forte. Tinha outro também que era muito legal. Quem conhece Salomão aqui? Ele era o cara mais inteligente que a gente já viu na Bíblia. A gente tem bastante super-heróis. E agora eu quero que vocês escutem a história que a gente vai contar pra vocês, tá bom? Combinado?
vamos cheirar a florzinha. Todo mundo cheirando a florzinha. Bem profundo, assim, 1, 2, 3 e... Agora tem uma velinha. Vocês vão apagar a velinha. Cheira a florzinha. E apaga a velinha. Agora, ó. Sim. Rei maior do
palavra, Senhor. Nós somos casinha de Jesus. Jesus mora em nós, aqui no nosso coração. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a ser crianças de Deus, crianças abençoadas, que amam nossos papais, nossas mamães, que na escola podemos ser, ó Pai, exemplos para os nossos amigos. Sim, Jesus, nós queremos ser essas crianças, nós somos essas crianças. E agora, Senhor, que a tua palavra, Senhor Jesus, entre no coração de cada criança aqui nesta noite. E que a sementinha, ó Pai, seja plantada, ó Pai, que elas floresçam, Senhor. Que elas floresçam e dêem muitos frutos. Para que no futuro, Senhor, sejam elas que estejam aqui na nossa frente, ó Pai. Porque no seu nome, ó Deus, nós somos heróis. No seu nome, ó Deus, nós temos o poder, ó Pai, de enfrentar qualquer situação. Porque Jesus Cristo é nosso amigo. E nós somos casinhas de Jesus. Amém? Amém. Amém, gente? Então vamos repetir que eu quase não ouvi a voz de vocês. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Feche seus olhos para você falar bem calmo, gritando comigo, para você fazer essa declaração de amor. Quando a gente quer falar para o papai e para a mamãe que a gente não vai todo assim. Eu te amo, mamãe. É assim que a gente fala, porque ele está ouvindo, certo? Vamos lá, só vocês agora, bem bonito. Feche os olhos, hein? Eu te amo. 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 Eu te amo, Deus. Delícia, né? Acho que eu não quero falar com você. Mas ó, agora, depois que a gente fez esse momento com Deus, a gente se declarou Papai do Céu. Agora nós vamos receber uma pessoa aqui que vai falar pra gente por que nós somos todos. Por que nós somos todos? Vamos chamar comigo, Otávio? Vocês conseguem chamar comigo? Eu vou contar até 3 e a gente fala, vem, Otávio? Pode ser? De manhã deu certo, ele veio, gente. Quem estava de manhã hoje aqui? Então agora vamos chamar os amiguinhos aí do lado para fazer bem forte, combinado? 1, 2, 3 e a gente fala, vem? Oh, acende a luz para nós, por enquanto, depois apaga para precisar. 1, 2, 3 e... Será que ele ouviu, gente? Vamos fazer de novo? 1, 2, 3. E aí, galerinha? Boa noite! Tem alguma coisa errada aqui. Você, mano. Eu acho que eu tô Peraí. Isso é a maior liga de heróis que eu já vi na vida. Quantos heróis? Olha isso! Perdi. Meu Deus, é muito herói, não vou nem contar. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Quem tá feliz aqui? Eu tô muito feliz. E quando eu tô feliz, eu gosto de gritar. Então vamos gritar? Felicidade a gente tem que botar ela pra fora. Isso aí, gente, que legal. Olha só, pra quem não me conhece, eu sou o Otávio. E esse daqui é meu irmão. Me liga aí, fala isso.
Otaviano. E esse aqui? Ele não gostou, Júlia. Fala de novo seu nome. Não, mas esse fechou lá, parece um pouco, né? Pera aí. Fica parado. Parado, olha pra frente. Parado, pra frente. Pra frente. Pra frente. Agora dá um sorriso, sorria. Faz cara de triste. Essa é tua cara de triste? É. Não, vai lá. Agora fala o seu nome bem bonitinho. Que é isso? Que é doido? Ele é meu macaquinho, olha só que bonitinho. Larga, macaquinho! Larga, macaquinho! Tá bom, vou andar com você. Olha só! Hoje nós viemos aqui porque hoje é uma data especial. Hoje é o quê? Celebra? Celebra? Vai no meu pé! Ó, vou tirar o meu dedo daqui de chulé na sua cara. Tá? Faz assim mesmo. Celebra Kids é o dia especial. Alguém escolhe esse menino daqui? Robertinho, pode soltar. Aí, muito bem. Olha só, no Celebra Kids, nós vamos celebrar tudo. Que é isso? Rolou em você agora? Calma, Otacílio, deixa eu falar com você. Olha aqui. Calma agora. Relaxa seu coração, tranquilo. Corre, meu Deus, corre. Agora chega. Otacílio, agora chega. Senão eu vou pedir pra você ir lá no mundo lá. Você quer ir lá? Você não tá obedecendo? Isso, deixa ele abraçadinho. Olha só, o Celebra Kids é o dia que nós vamos celebrar e nós vamos falar uma coisa especial. E o tema desse Celebra Kids é Somos Todos Heróis. Espera aí, somos o quê? Temos poderes. Poderes incríveis. E antes de começar tudo isso, nós vamos fazer, não é uma dinâmica, é uma coisa especial. Primeiro, eu tenho 3 recadinhos para vocês. Não, 2 e o terceiro é um especial. O primeiro é esse aqui, ó. Joga lá. Nossa, que doido. Essa é a galerinha do Mundo de Otávio. E vocês vão encontrar essa galerinha aí no canal do YouTube. Essa depois nós voltamos mesmo. Vai pra frente. Olha aí, no canal do YouTube. Lá, quem é youtuber aí? Deixa eu ver quem é youtuber. Youtuber, olha, põe youtuber. Vocês são muito youtuber, né? Você também é, né? Quem aqui assiste bastante YouTube aí? Quem já viu YouTube no celular, no tablet, no computador? Lá tem o canal O Mundo de Otávio. Vamos repetir? O Mundo de Otávio. De novo. O Mundo de Otávio. Se você esquecer, você olha lá pro céu e você fala assim, nossa, que mundo de Otávio. Claro que o mundo não é meu, mas você vai lembrar, quando você vê o mundo, você vê um globo terrestre, você vê alguma imagem do mundo, você vai falar, o mundo é verdade! Aí você entra no canal, que você vai descobrir lá muitas histórias legais da Bíblia. Uou, a Bíblia está cheia de história legal! Você vai descobrir lá, tem mais de 50 histórias
Essa semana, então, eu vou contar um spoiler que vai acontecer. Olha só. Vocês vão ver um negócio muito esquisito essa semana. No Que Discípulos dessa semana, é o número 51, na cara do Otacílio. Eu não vou contar o que é que está na cara dele nessa semana que vai entrar. Bem nojento. Não falo mais nada, agora você vai descobrir essa semana. Olha só, também no final aí vai ter uma lojinha onde vai ter DVDs, um monte de coisa. Aí você pode pedir pro papai e pra mamãe. Não vai lá assim, ai, me deu não! Sabe por quê? Porque loja é aquele lugar onde você entra, você tem que pagar para levar alguma coisa, né? E aí, você vai estar abençoando muitas crianças com os nossos projetos, com outras crianças, que abençoam outras crianças, em nome de outras crianças, de Deus, e um monte de coisa. E é bem legal, ok? Você vai se divertir com os DVDs e vai ajudar outras crianças a se divertir também com as histórias de Deus. Agora, especial, liga a luz. Otacílio, tá ligando? Olha só, como o meu canal tem uma galerinha que assiste, eu tenho certeza que você vai assistir essa semana. Nós vamos, quem assistiu já o canal do Mundo Otávio? Deixa eu ver, muito legal. Quem não assistiu, vai assistir essa semana, sabe por quê? Porque você vai estar lá. É verdade. Essa semana eu vou postar um vídeo com vocês e eu vou fazer ele agora. Preparado? Muito bem. Esse vídeo lá no canal se chama Vou Te Contar. E eu vou colocar lá, Vou Te Contar Super-Heróis. E aí vai estar todos os heróis aqui presentes. E vocês vão estar muito malucão, tá bom? Vamos fazer assim. Vocês fiquem em silêncio. Eu vou falar aqui com a galera do canal. Aí, na hora que eu virar pra vocês, vocês vão falar assim, ó. Somos todos heróis! Não, correu não. Só se grita, levanta a mão, chacoalha, fica doidão. Beleza? Vai sentado, senão você vai atrapalhar os menores, ok? Vamos lá? Vai, Otacílio, vai sentado. Você hoje está energético, parece que eu estou energético. Vamos lá. Atenção, hein, ó. Vou gravar. Otacílio, fica sentado, senhor. Atenção. Olha, eu vou gravar com esse símbolo aqui atrás, que ficou bem da hora. Olá, galerinha do canal do Mundo de Otávio, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar onde é que eu tô. Eu tô aqui em Sertanópolis, na IPI aqui, e hoje nós estamos no Celebra Kids. Celebra Kids é demais! E o tema do Celebra Kids é Somos Todos Heróis. E eu estou aqui com uma galerinha, a maior reunião de super-heróis do mundo. E você vai ver agora eles. Preparados? É um, é dois, é três e... Você quase estragou o vídeo todo. Vamos lá! Olha só! Hoje a história é bem legal. Como o tema é Somos Todos Heróis, e todos vocês vieram com alguma coisa de herói. Eu tô vendo aqui o Batman, eu tô vendo aqui o Superman, eu tô vendo a Mulher Maravilha, o Hulk, eu tô vendo o Homem-Aranha, eu tô vendo o Capitão América, o Batman, o Flash, meu Deus, o Homem de Ferro, meu Deus, até o Wolverine. Cadê o Wolverine? Wolverine, cadê suas garras, Wolverine?
eu tava perto. Faz aí as garras. Uau! Cara, que demais esse goleirinho. Goleirinho, agora cuidado com essas garras aí. Você vai sair dando cutucada no povo aí, vai machucar. Olha só. Ai, ai, ai. Cuidado, recolhe essas garras aí e vai sentar aí. Ele é bom mesmo. Ele é bom, deixa ele sentar, meu Deus do céu. Muito bem, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Sentar. Eu vou sentar também. Vai lá. Você é a Lady Bunny. Olha só, presta atenção. Como nós temos uma reunião de heróis, nós sabemos que, passa aí, joga aí. Nós sabemos que existem vários heróis. Eu coloquei aqui alguns heróis, olha só, Superman, o Homem-Aranha, que é aquele lá? Quem sabe? Esse aqui, ninguém se reconhece. Ah, meu Deus, e aquele ali da estrelinha? Ah, eu acho que era a estrelinha. E aquele ali? Homem de Ferro. São tantos heróis. Eu só coloquei 6 aqui, mas tem um monte de heróis. Presta atenção. E esses heróis são de verdade? Não. Ele está no gibi, ele está no filme, que até parece de verdade, ia ser legal se tivesse. Ele está no desenho animado, ele está na sua camiseta, porém, eles não são reais. Porque alguém imaginou, desenhou, rabiscou, fez a historinha lá e você passou a conhecê-los. É assim que acontece com esses heróis. Mas, que é isso, gente? Olha, vocês já aceleraram tudo aí. Volta lá. Olha aí. Como esses heróis não são reais, nós temos um herói verdadeiro. Quem é ele? Por que ele é o nosso verdadeiro herói? Porque ele nos salvou. Porque ele tem poderes extraordinários. Também tem café. Não, agora não, Otaviano. Jesus, ele fez o quê? Faz aí. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Você tem ideia disso? Era para você estar tomando prego na mão. Pá, pá, pá. Era para você estar tomando prego no pé. Pá, pá, pá. Era para você tomar uma espetada de nem a do Wolverine, é maior, assim, e você chicotado, um monte de coisa. Acabou, cara, você parece que mas olha só, tudo isso foi feito para salvar você de verdade. Não tem nada de mentira, não foi uma historinha contada por alguém, não foi alguém que desenhou um gibi com esse cara. Esse personagem é real e o nome dele é Jesus! É desse super-herói que eu estou falando. E agora, aí é que você vai entender porque nós somos todos heróis. Sabe por quê? Porque depois que Jesus fez isso, ele ficou morto? Não, ele ressuscitou. Cara, e hoje ele vive para sempre. E mais, ele pode viver dentro do nosso coração. Você tem ideia disso? O maior herói do mundo, o super-herói real, mora dentro de você. Para pensar nisso. Cara, Jesus é poderoso? Sim. Sim. A Bíblia fala que ele estava lá junto com o Pai, estava lá a Trindade toda, Pai, Filho e Espírito Santo, estava lá fazendo a terra toda. A Bíblia fala que Jesus é o verbo que se fez carne. Sabe o que é isso? É a palavra que virou nós, que virou gente. A palavra virou gente. Sabe o que é isso? Quando está escrito lá em Gênesis, que Deus falou assim, e haja luz. O que Deus falou? Ele lançou uma
palavra. Eu acho que quem correu lá para acender a luz foi Jesus. Foi lá e sempre acendeu. Verdade, porque Jesus é a palavra viva que vive até hoje. E agora Ele pode morar no nosso coração, o maior herói de todos, o que tem o poder de criar céus e terra, o que tem o poder do qual para nada nesse mundo é impossível. Cara, nada é impossível. Se Jesus quisesse ter voado, Ele tinha voado, porque nada é impossível para Deus. Agora presta atenção nisso. Esse herói vive em você. Se o maior herói do mundo, com todos os poderes que ele tem, mora dentro de você, isso significa que algo dentro de você tem um poder incrível. Só que o poder dele jamais pode ser usado para o mal, porque senão, aí não é o poder dele não. Aí é a maldade do ser humano mesmo, que é mal, que é ruim. As pessoas, tem muita gente ruim, não é verdade? Sim. Você conhece alguém que é xarope, que é ruim? Quem conhece aí alguém que é ruim? Você fala assim, meu Deus do céu, esse cara aí é ruim. Meu Deus, esse daí, pelo amor de Deus. Mas, saiba, você não pode odiar essas pessoas, você tem que amar. Isso é o poder de Deus dentro de você. O maior poder que está dentro de você é o poder do amor. E saiba, a Bíblia diz assim, ó, pode passar. Aí, aqui mesmo. Gálatas 2:20 está escrito assim, ó. Fui crucificado juntamente com Cristo. Ou seja, aqui ó, está Jesus na cruz, lá está eu junto com Ele. Por quê? Porque Ele levou todos os nossos pecados junto com Ele. É como se nós tivéssemos ido junto com Ele, porque Ele foi o nosso lugar. É por isso que fui crucificado com Cristo, porque Ele morreu no meu lugar. Se Ele morreu no meu lugar, e desse modo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé, acreditando no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Sabe o que é isso? Tudo isso que eu falei. Ele morreu por mim e agora Ele vive em mim, porque Ele ressuscitou e está dentro de mim. Olha para o seu coração, coloca a mão no seu coração. Fala assim: Deus vive em mim. Jesus mora no meu coração. O meu herói, o meu super-herói está sempre comigo. E aonde quer que eu for. Isso, gente, Ele está em todo lugar. Você vai no banheiro fazer cocô, Ele está lá. Você vai fazer xixi, Ele está lá. Você vai tomar banho, Ele está lá. Você vai na escola, Ele está lá. Você vai dormir, Ele está lá. Você vai em qualquer lugar, você está na igreja, Ele está lá. Você está na rua, Ele está lá. Você está fazendo coisa errada? Opa! Ele está lá também? Pior que está vendo, cara. Ele vendo lá e falando assim: Ih, cara, você está fazendo errado o negócio aí, velho. E quando você faz coisa certa, Ele está lá, falando: cara, parabéns! Eu estou orgulhoso de você. É assim. Jesus está com você. E quando você erra, você pode falar assim: Jesus, me perdoa. Eu não quero fazer isso mais, me perdoa. E Ele está lá para te amar e te perdoar. Agora se liga nessa história. O maior amor, o maior poder que há é o amor. Pode passar. E hoje nós vamos falar sobre o incrível poder do amor. Vamos repetir comigo? O incrível poder do amor. Fala para o seu amiguinho do lado aí e fala assim: o incrível poder do amor. E o outro amiguinho. Isso. Agora olha para o amiguinho de trás e fala assim: o incrível poder do amor. O que é atrás de mim? O incrível poder do amor. Cara, faz assim para mim e fala: o incrível poder do amor.
esse poder é o mais poderoso que há. A Bíblia fala que o amor, ele é eterno. O que é isso? Ele nunca morre, jamais. E a Bíblia fala também que Deus é Deus é o quê? Terror? Horror? Terror? Amor! Deus é... Imagina Deus é terror, nada a ver. Deus é amor. E se Deus é amor e esse é o maior poder que há, vamos descobrir nessa história o que aconteceu. Olha só. Essa história está escrita no livro de Marcos, capítulo 10, 46 a 53. A gente acha que... Você quer ler? Rapidão. 43 a 50, daí... Não, 46 a 53. Vai ler rapidinho. Aí, tem que ser rápido. Jesus foi ao céu e partiu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho. Quando ouviu alguém dizendo que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Não posso fazer. Ele prenderam no teto. Pancaram. Ele fica aqui. Mas ele gritava ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chegaram e ele disse: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou sua mão para um lado, levou-se depressa e voltou ao lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Eu quero voltar a ver de novo. Respondeu Jesus. Vá, você está curado, porque você teve fé. Muito bem. No mesmo instante, Bartimeu começou a amar e logo foi seguindo Jesus pelo caminho. Incrível essa história. Agora se liga. Essa história eu vou te contar um pouquinho antes do cego. Essa é a história do cego Bartimeu. Quem é que conhece essa história? Vocês tudo conhecem essa história. Essa história é velha. Essa história está na Bíblia. Tem mais de 2000 anos já que está escrito esse negócio. Não, você que lê agora. Esse cego, provavelmente, ele nasceu perfeitinho, bonitinho, fica aqui, bonitinho, gostosudo, coisa linda, fica aqui, coisa linda do papai. Só que esse cego, ele amava brincar, correr, pular, se divertir, ele gostava de fazer boas amizades, de ter amigos legais, reais, amigos verdadeiros, que são considerados como irmãos pra gente. Brincar de esconde-esconde, de pega-pega. E ele também gostava muito de ver as flores do campo, o colorido da vida. Tudo era colorido, amarelo, vermelho, azul, e marrom e verde, várias cores. Só que a Bíblia fala que um dia cadê o cego? A Bíblia fala que um dia esse cego, vem cá, ceguinho. Não, você não está cego ainda. A Bíblia fala que um dia esse garoto, esse menino, ele perdeu a sua visão. A Bíblia não fala como, não fala se foi um acidente, não fala se machucaram ele, não fala se judiaram dele, só fala que ele perdeu a visão. Sabe o que aconteceu? Por causa disso, ele está assim. Por causa disso, ele parou de ver tudo
tinha na vida. Feche seus olhos. Você consegue enxergar que cor agora? Está tudo escuro. Você consegue enxergar o vermelho? O amarelo? O azul? O cor-de-rosa? Você não enxerga nada. Tem alguém que está na sua frente. Você não enxerga nada. Nada. Não, que bom. Tá bom. Presta atenção. Agora você sente. Esse menino cresceu. E ele perdeu seus amigos, perdeu tudo na sua vida. E ele virou um mendigo. Agora você sente. Ele virou um mendigo. E por ele ser mendigo, por quê? Por que ele virou um mendigo? Porque ele podia ver, ele podia trabalhar, a gente trabalhando lá de marceneiro. Pá! Mas ele ia trabalhar de serrar árvore. Pera aí. A árvore, aqui, vou serrar. Não dá para apertar tudo errado, não dá para trabalhar. Senta lá, Placílio, agora está perdido. Se liga. Depois disso, esse cara não podia ter trabalho, não podia ter emprego, perdeu seus amigos, até sua família rejeitou ele. Ele virou mendigo, ele só vivia com a esmola dos outros. Ou seja, quem passasse desse um dinheirinho para ele sobreviver. E um dia alguém falou de Jesus para esse cara, e ele ficou sabendo do tal de Jesus aí. Jesus já estava bem conhecido, porque Jesus, ele já fez vários milagres, a galera já estava falando dele. Ele era um cara super power, ele era um cara que amava as pessoas, que não rejeitava ninguém. E o cego, ele era um rejeitado. Quem aqui já se sentiu rejeitado, abandonado, ignorado? Quem já se sentiu assim na escola, em casa, qualquer lugar? Eu já me senti. As pessoas já zoaram tanto comigo que eu era dentuço, narigudo, quatro zóios, orelhudo, que eles me rejeitavam. Eu falava assim: eu posso brincar? O povo falou: sai daqui, ô quatro zóios. Sai daqui, ô dentucinho. Sim, eu falei. Agora se liga, eu era assim. E talvez você esteja se sentindo assim na sua escola. Aí não dá vontade nem de ir para a escola, porque todo mundo tira sarro de mim. Eu sou um rejeitado. Ninguém me ama. Quer saber? Eu não quero mais ver ninguém. Olha só, você está enxergando, mas a sua visão, a visão do seu coração, ela ficou cega. Isso é muito ruim. Porque Deus não te criou para ser cego, nem dos olhos, nem do seu coração. Principalmente do seu coração. Esse cego ficou sabendo de Jesus. E o medo dele era que Jesus um dia passasse na frente dele. E ele não visse. Era o medo dele. Porque um dia Jesus podia passar e ele não veio. Sabe o que aconteceu? Jesus passou e ele não viu. E nem Jesus viu ele. Sabe por que Jesus não viu ele? Porque estava no meio de uma multidão. E essa galera estava apertando Jesus. E aí quando Jesus passou, estava no meio da multidão, não conseguiu ver o cego que estava sentado na beira do caminho. Sabe o que aconteceu? O cego, ele é cego, mas surdo ele não é. Ele ouviu um barulhão, batendo o pé. Vai seu pé aí no chão. Vai no chão. Quando o cego ouviu isso, ele perguntou: o que está acontecendo? Alguém falou e falou assim: vem, passou Jesus aí. Jesus acabou de passar, já está lá na frente. Ele ficou doido, ficou de cara, ficou triste. E para ele não perder essa chance de falar com Jesus, o que ele começou a fazer? Gritar igual louco. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ui, ceguinho, para de gritar, ó. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Meu Deus do céu, se você fica gritando, vai atrapalhar o mestre. Ô, para aí. Fala para ele assim, ó, fica quieto, cego doido. Fala para ele, fica quieto, cego doido. Ele não parava nenhum minuto. Cara, que cego chato.
só, aí, na última chance que ele tinha, ele gritou tão alto, mas tão alto. Vai, grita aí. Jesus que estava andando, já lá na frente, deu uma brecada, todo mundo veio bater na cabeça. Jesus brecou e falou assim: peraí, tem alguém me chamando. O povo falou: ai Jesus, deixa pra lá, eu sei quem está chamando, é o mendigo. Sabe o que ele vai querer? Vai querer te pedir dinheiro. Deixa quieto esse cara aí, abandona ele, ninguém quer saber dele, você vai parar por causa dele, vamos embora. Jesus falou assim: não. Por quê? Por causa do poder do amor. O poder do amor de Jesus, ele é tão forte que ele não abandona e rejeita ninguém. Se você um dia se sentiu assim, rejeitado, abandonado, porque ninguém me ama, só porque minha família não tem dinheiro, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um rejeitado, para de pensar assim. Sabe o que você tem que pensar? Eu sou amado por Deus, e agora esse amor mora dentro de mim. Jesus parou. Alguém foi lá, falou: ô cego doido, Jesus parou por causa de você. E agora ele está te chamando, seu boca aberta. Fica gritando aí igual louco. Vai lá falar com ele. Se vira. Você é cego? Agora eu quero ver se achar ele. Vai. Você vai, seu doido. Ó, Jesus está aqui. Volta aqui. Jesus está aqui, volta aqui. Ô cego, Jesus está aqui. Alguém deve ter pego esse cego pela mão e colocou ele na frente de Jesus. Nessa hora, silêncio. Nessa hora, todo mundo ficou em silêncio. E falou assim: velho, o que esse cego vai pedir para Deus agora? Para Jesus? O que esse cego está fazendo aí? Todo mundo queria saber o que Jesus ia falar para o cego. Você ia falar assim: você fica gritando aí, você tem que ficar quieto. Todo mundo queria saber o que Jesus ia falar. Todo mundo ficou quieto, atento. E Jesus fez uma pergunta para o cego, que parece a pergunta mais que tem. Jesus falou assim: ô meu amigo, o que você quer que eu faça? Alô? Ele é cego. O que você acha que ele quer? Não é? Mas essa pergunta não era só para aquilo que Jesus estava vendo por fora, mas sim o que Jesus queria conhecer o cego por dentro. Porque além daqui, ele poderia ver que o cego podia estar com seu coração também cego, apagado, escuro. Mas o cego foi sincero. E em vez de pedir dinheiro, igual todo mendigo faz, em vez de pedir comida, alimento, um banho, porque ele estava pedindo. Pensa, ele era mendigo e cego. Até para limpar o bumbum eu não conseguia ver se o papelzinho estava limpo. Tinha que cheirar para ver se estava bom. Mas olha só, o cego ali, Jesus aqui paradinho. E Jesus estava esperando a resposta. O cego falou assim: o que você quer? Você quer voltar a ver de novo? Sabe por que o cego falou isso? Porque ele sabia que era a única coisa que iria mudar toda a sua vida. Jesus só olhou para ele e falou assim: cara, a sua fé, você acreditou em mim, você acreditou que eu poderia fazer alguma coisa por você, porque a sua fé está aqui no seu coração. Você é cego aqui, mas o seu coração não, porque você acreditou com os olhos da sua fé e do seu coração. Você está curado. Pá, na mesma hora o cego voltou a ver de novo. Onde ele vai? Esse cego é doido. Ô cego, volta aqui, cego. Esse cego foi embora.
terminar agora. Vamos terminar, ok? Olha para mim, bem quietinho. Eu vou falar bem baixinho. Esse é o incrível poder do amor. Esse amor que não rejeita ninguém, que ama todo mundo, que não vê a gente só pela aparência e sim pelo nosso coração. Esse amor, ele não está fora de nós, ele mora dentro de nós. E esse amor nós temos que usar como um poder, como um verdadeiro herói. Porque agora, Jesus morando em você, você pode usar o poder do amor para salvar outras pessoas que não conhecem Jesus. Seu amiguinho da escola, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, sua mãe, seu pai. Quem você achar que ainda não entendeu o poder do amor, você pode falar. Porque o poder do amor está em você. E você vai devolver a visão. Pode ir. E você vai devolver a visão para muita gente que está cego no coração. Você entendeu isso? É por isso que nós somos todos. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho muitas falhas, que aparentemente eu não sou herói coisa nenhuma. Às vezes eu me acho fraquinho, às vezes eu me acho muito ruim. Isso não é legal. Mas hoje eu descobri que o meu grande herói, chamado Jesus, pode morar em meu coração e encher a minha vida com o poder do amor. E hoje, que eu me achava fraco, agora eu sou fortão. Que eu me encontrava triste, agora estou feliz. Porque o meu herói, que morreu por mim, e hoje está vivo, e mora em mim, me dá força, pelo poder do amor, para me transformar num pobre pecador em um verdadeiro herói, para salvar esse mundo das forças do mal e levar para o reino da luz, para mais perto de Jesus, aonde eu sempre estarei pertinho de Jesus, o meu herói, com o poder do amor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu para ser um herói junto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Somos todos? Muito bem. Vamos separar a galerinha por qual idade? Plaquinhas. Ó, galera de 7 anos pra cá, 11 anos lá, nas plaquinhas, 5 anos ali, 0 a 3 anos lá, 6 anos aqui. Corre na plaquinha. Você tem um minuto para chegar na plaquinha. Olha lá. 5 anos ali, 11 anos lá, 7 anos. Entra voando, entra voando. Aperta.
pirou de vez. Esses são os grandes heróis. Esse final de semana a gente tem aprendido muitas coisas especiais, muitas coisas bacanas. E uma das principais é que nós somos todos heróis. Eu, você, essas crianças maravilhosas. Porque quando nós entendemos e quando nós aceitamos, quando nós cremos no Senhor Jesus, sabe o que isso acontece? Ele mora dentro de nós. E o maior herói da qual nós acreditamos, ele vem morar dentro da gente. E por causa disso, o poder dele vem sobre nós. E o maior poder de Jesus, qual é? O poder do ar. E esse poder nós temos que usar em todo tempo, em todo lugar, a toda hora, sempre. Porque o poder do amor está dentro de nós. E com esse poder nós vamos ajudar outras pessoas que estão na escuridão, que estão no reino das trevas, para vir para o reino da luz, para serem salvas através de nós, pelo Senhor Jesus. Por isso é que nós somos muito bem. Uma salva de palmas para esses grandes heróis. Essa galerinha que celebra aqui, somos todos heróis. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Assim como esses heróis estão aqui, eles precisam de orientação. Eles precisam do Nick Fury, do professor Xavier. Eles precisam dos caras top aí para estar discipulando, orientando no caminho. Não é o caminho não, tá? Não é porque eles são heróis agora, falam assim, agora voa, meu filho. Não, ele vai cair de cabeça no chão. Você tem que andar com ele nesse caminho e ser herói junto com ele, ensinar os princípios, os valores, em nome de Jesus, para que eles sejam brilhantes, para servir o reino com alegria, amém, com amor, com disposição, com tudo de bom. Amém? Amém? Muito bem. Olha só, eu falei um monte de coisa, mas não me apresentei. Eu sou o Otávio, do O Mundo de Otávio. Aqui está ali o Otaviano, fala, dá um salve aí, Otaviano. É isso aí. Cadê o Otacílio? O Otacílio está ali. A Ana está lá no fundo, que hoje de manhã esteve com os pais, ontem com os professores. Ontem eu estive aqui, não de Otávio, com outra pessoa. Estava aqui falando com os jovens, foi uma bênção. Eu tenho assim um carinho muito especial por essa igreja, por esse local, né? Alguns anos atrás eu estive aqui, era bem diferente. Confesso que ficou bem melhor agora. Tinha uns bancão aqui, era tudo diferente, mas agora foi um show de bola. E aí, o que acontece? Essa igreja, ela afirmou muitas coisas dentro da minha família, o ministério da minha família, com o Mundo de Otávio. E eu sou grato a Deus por essa igreja, por essa família que me acolheu com tanto carinho aqui há alguns anos, pastor João, aí uma bênção. E olha só, lá fora você vai encontrar alguns DVDs, alguns materiais do Mundo de Otávio, né? Porque como eu sou um missionário de tempo integral, amo isso aqui, ó, amo essa galera, amo crianças, amo ministrar e tocar o coração delas com o amor do Senhor. E para isso acontecer, né, várias pessoas têm me ajudado a continuar nesse projeto. E uma da maneiras de você ajudar contribuindo é comprando materiais ali, presenteando outras crianças, tem DVDs, tem um monte de coisa ali também. E também entrando no canal do Mundo de Otávio, no YouTube. Essa galerinha aqui já sabe tudo certinho. Entra lá e ensina eles com histórias bíblicas ali, contadas pelo Otaviano, Otacílio, muita coisa legal no YouTube. Tem mais de 50 histórias bíblicas, muita coisa legal. E essa semana, no máximo até quarta-feira, eles vão estar lá também no meu canal, porque a gente gravou um videozinho lá bem da hora. Então mostra para eles que vai ser divertido e vai incentivá-los a ser grandes heróis. Amém? Vamos orar para essa galera? Estende a sua mão, você aí que é um pai poderoso, uma mãe poderosa, um vovó poderoso, cheio do Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que você, né, transmite poder dos céus para a vida desses pequeninos que estão começando a vida, mas nem por causa disso eles são o futuro, eles são o amanhã, eles são o presente de hoje. E se a gente perde essa galera, a gente perde a outra geração, a outra e a outra e a outra, e vira uma desgrama só. Então vamos abençoá-los. Vamos fechar os olhos, crianças.
Feche seus olhinhos. Faz assim com a mãozinha para receber assim, na oração do papai e mamãe. Isso aí. Muito bem. Que delícia. Gostoso. Muito bom. Pastor. Tudo para seu cara. Pai, nós abençoamos as nossas crianças. Nós profetizamos aqui homens de Deus, mulheres de Deus, gente que vai viver o melhor do Senhor nessa terra, gente que vai mais longe do que nós fomos, gente, ó Deus, que vai trazer o seu Evangelho à cidade de Sertanópolis, à região, ao mundo. Aqui, ó Deus, nós temos de uma próxima geração, aliás, a geração que já vai fazer a diferença, e nós, ó Deus, estamos declarando que nenhum deles aqui será rebelde, nenhum deles aqui se desviará da sua palavra, nenhum deles aqui será tomado pelo vício das drogas, do álcool, nenhum deles, ó Deus, viverá de prostituição, nenhum deles será, Deus, tomado por esse mundo, serão protegidos, cada um que está aqui essa noite, cada pai que trouxe o seu filho, nós com autoridade espiritual sobre eles, nós profetizamos bênção, nós profetizamos o teu cuidado, e uma geração que vai mudar a história desse país, e vai mudar a história de suas vidas e de suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo Otávio, pelo ministério dele. Calma, faz favor. O Otávio, na verdade, é o Eglisson. Isso, o Eglisson. Fica com o Otávio que está tudo bem. Tá certo? Porque esse é muito legal. Vamos orar por ele, pelo seu ministério. Sua esposa está lá com o material. Seus filhos estão aqui, nós vamos abençoá-los. Pai, muito obrigado pelo que vivemos essa noite. Te louvamos por cada uma das nossas crianças e principalmente, Deus, por esse trabalho tão especial que o Otávio tem desempenhado, semear o Evangelho de uma maneira tão linda entre as nossas crianças, e que o Senhor continue usando, abrindo portas, prosperando o teu caminho e fazendo, ó Deus, um servo útil do teu reino, colaborando com a tua igreja e com o crescimento dela aqui no Brasil e fora dele, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Nós vamos na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus, nosso Pai, e nós vamos na consolação do Espírito Santo hoje. Amém. Só atenção, crianças não corram no estacionamento, crianças desçam pelas escadas, tá bom? Não desçam aqui para frente. De quem é esse menino? É filho de quem esse aqui? Que tá querendo? Quem que é desse aí? Filho de quem? Entendeu? Crianças não corram no estacionamento, pega o seu filho aqui na frente, essa semana que vem, se Deus quiser.